Olá pessoal, tudo bem? Então, quando a gente fala sobre lesões mais graves do plexo braquial, nós precisamos ter em mente alguns outros conceitos e algumas outras informações que são importantes porque nós vamos lidar com lesões mais graves, né? Com lesões mais complexas. Então, para toda vez que nós vamos fazer uma cirurgia de reconstrução do plexo braquial, nós precisamos de doadores de axônios. O que significa isso? De algum elemento nervoso que esteja com fibras boas e que podem servir como doadores para aquela fibra regenerar e atingir o nervo que está lesado e então recuperar aquele movimento que foi perdido. Esse doador pode ser uma raiz lá do plexo braquial que não foi arrancada, né, que não foi avulsionada, quando a lesão é em continuidade, ou tem um neuroma em continuidade, ou quando a ruptura do nervo é pós-ganglionar, que a gente diz, né, ou seja, fora lá da medula, ou podem ser outros nervos. E esses outros nervos a gente entende assim como doadores intraplexuais, quando são nervos que fazem parte, que têm sua origem dentro do plexo braquial. E eu vou citar o exemplo clássico daquela técnica de Oberlin que faz aqui no braço, que é pegar um fascículo do nervo ulnar para recuperar o movimento do bíceps, porque o paciente tem uma mão muito boa, já que a lesão é só alta, como a gente falou nos outros vídeos, né, sobre lesão ou de C5, C6, e nós vamos falar mais para frente das lesões mais graves que podem acometer também C7, que podem acometer C8, ou até mesmo uma lesão completa do plexo braquial. Então eu queria revisar alguns conceitos então disso, que a gente tem doadores intraplexuais, que podem ser praticamente todos os nervos do plexo, o mediano, o ulnar, o radial, o próprio axilar, algumas vezes a gente pode usar como doador, aí seria ao inverso, por exemplo, em lesão medular. E existem os doadores extraplexuais. Então, a depender da gravidade da lesão do plexo braquial, nós não vamos ter disponíveis doadores intraplexuais. E aí nós vamos usar doadores de fora do plexo. Então, o exemplo mais clássico é o nervo acessório. Os nossos colegas ortopedistas chamam de nervo espinal acessório. É a mesma coisa. Mas nós temos outros nervos extraplexuais que podem ser utilizados como doadores de fibras, né, de axônios, para reconstruir o plexo braquial. Nós temos então o nervo frênico, que é um nervo que participa da respiração. Nós temos também nervos intercostais. Nós temos a possibilidade de doadores sensitivos, então tem até a minha tese de doutorado que é o nervo intercosto braquial como doador de fibras sensitivas para recuperar a sensibilidade protetora da mão. Entre outros, já houve uma época que usava até o hipoglosso como doador extraplexual, mas isso foi abandonado. E existe também uma possibilidade de usar uma raiz do outro lado, do plexo do braço bom, que é a raiz de C7 contralateral, que a gente diz, usar ela ou uma parte dela para tentar reconstruir alguns elementos do plexo aqui. Há algumas discussões a respeito de qual nervo é mais adequado, qual é o doador com melhor resultado. Existe a possibilidade de usar outros ramos do plexo cervical da raiz de C4, que teoricamente não faz parte do plexo braquial. Mas à medida que a gente for conversando sobre as demais lesões que são mais graves do plexo braquial, eu vou detalhando um pouquinho melhor sobre estratégias e possibilidades para a gente tentar ajudar os nossos pacientes com esse tipo de lesão. Ok? Um grande abraço.